Os criadores de conteúdo são muito sozinhos. Eu não sei se todos são igual eu, mas pelo menos meus amigos são. Porque você tá sempre... A Hering tem as melhores camisas, eu tô de Hering, são anos e anos de experiência no mercado e a gente tá com o cupom BARBA15 para 15% de desconto lá no site da Hering. Por isso que eu falo, próxima eleição vai ser de alguém, não de extrema, mas alguém de direita vai ganhar. Talvez porque centrão. não existe só extrema-direita, né? Pois é, mas eu acho que poucas pessoas sabem disso. Eu também Ainda acho. mais porque eu não sou bolsonarista. Só que o mundo ficou tão polarizado que é foda, eu votei nulo. Eu até falei, eu ganhei um pouco do MBL, que eu falei, cara, dentre as opções, mano, prefiro MBL, muito mais. Entendeu? Tipo, penso muito... Algumas coisas eu discordo deles, politicamente, tipo, a parte de ser proibido o hospital público veterinário. Porra, mano, eu sou veterinária, eu sei o que é um hospital público. O caso de saúde pública de animal, tudo bem, você vai falar, quem é você pra discutir política? É uma cidadã que vota. Você Então, pode. isso acho que é uma das coisas que eu discordo, que eu gostaria muito de ter até um debate com o Arthur Duval sobre isso. Que eu já vi, eu já trabalhei em hospital público, eu sei como é diferente. E a saúde animal, ela é zoonose, ela não é só uma saúde aos animais. É verdade. Não, cara, leishmaniose, raiva, todas essas coisas passam pra gente. Só é controlado também por causa das políticas públicas da prefeitura e por causa das políticas públicas também de hospitais veterinários. Porque você vai em outros lugares, outros países, você não vê animal de rua. Você não vê, cara. Não vê. Aqui você tem muito animal de rua. E você vai fazer o quê? Você vai matar Eu eles? tive com o biólogo Henrique, ele falou que são 30 milhões. É muito. É muito. Cara, eu fui pros Cachorro, Estados Unidos, cachorro. eu não vi um animal de rua. No máximo tinha pombo. Só. Mais nada. Aí também não tem como. É porque é uma praga, né, o pombo. Quem que é o predador do pombo? É o ônibus. O carro, sei lá. É verdade. Não tem predador, né, mano? É verdade. Mas e uma outra coisa que eu queria falar contigo, assim, você faz parte de uma galera, eu não tô te botando numa caixinha não, mas você vai entender onde eu vou chegar. Todo mundo põe, né? Não, mas eu não vou te colocar, mas é que a verdade você é uma menina que cria conteúdo pra internet há muito tempo, então você faz parte dessa caixinha, de criadores de conteúdo pra internet, né? E não foi seu primeiro trabalho, você é veterinário e tal, mas hoje você vive disso, imagino eu. E você falou de depressão, de ansiedade, de problemas que são comuns na galera que cria conteúdo que vive basicamente de internet. Muito. Por que você acha que isso é uma coisa tão comum entre vocês, entre nós, Sim. criadores de conteúdo na internet? Nós, assim, eu me coloco como criador de conteúdo, mas Você também tem? eu não tenho. Nem ansiedade. Ansiedade eu tenho, mas eu não Mas sei. não chega a ser... Mas eu era ansioso antes. Mas não chega a ser disfuncional para o seu dia a dia. Não é. Eu acho que não só, tudo bem, eu vou falar dessa parte de criadores de conteúdo, mas eu acho que na sociedade em geral tá muito endêmico isso. Mas a gente vê nos criadores de conteúdo, Exatamente. cara. O criador de conteúdo é muito grande, cara. Você porque viu? muitos revelam. Mas tem muita gente, eu aposto que tem muita gente que até tá vendo essa... Vou falar os criadores também, mas tem muita gente que deve estar vendo essa live, deve, tipo, por ver cortes, essas coisas, que também sofre. Que hoje em dia tá muito complicado. Hoje em dia tá muito mais. Justamente, eu acredito que o celular, ele é muito assim. Os criadores de conteúdo são muito sozinhos. Eu não sei se todos são igual eu, mas pelo menos meus amigos são. Porque você tá sempre rodeado, assim, conversa virtualmente, eu converso com o meu chat, tipo, com cada um. Mas é uma sensação de solidão muito grande. Eu acho que duas coisas contribuem muito. Apesar que a minha depressão e ansiedade eu tenho desde os 12. Começou bem novinha, bem novinha. Caramba. Aos 9 anos, eu tive a minha primeira crise de ansiedade, né? Que eu tive quase uma crise de pânico e a minha avó, ela tinha. Foi meio genético, minha avó tinha crise de pânico. Ela foi a única pessoa que me entendeu. E aí depois eu comecei a desenvolver uma coisa que é muito complicado falar, que é toque. Só que não é o toque que o pessoal fala, ai, organizada. Não. São pensamentos compulsivos que você faz em alguns rituais pra se livrar dele. E é muito doloroso. Tipo, as pessoas que sofrem disso é muito difícil. E é uma vertente da ansiedade. A ansiedade tem 5 vertentes. Estresse pós-traumático, toque, fobia social, né? Ou agorafobia. Transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Eu já tive todos, menos a fobia social. Fobia social eu nunca tive. Mas eu já tive todos. Talvez estresse pós-traumático também, por uma crise, enfim. Às vezes também tem realização e dissociação, que é uma parada horrível. É pior que síndrome do pânico. O que é isso? Eu não sei. Você parece, quem for ver e nunca teve, parece até legal. Você meio que você se vê numa terceira pessoa, como se você tivesse morrido e você não fosse parte de si. Eu não gosto nem de falar, me dá um pouco de gatilho, mas Tá. eu falo.
Não, se não E quiser não, falar, mas é uma parte muito horrível. Você se dissocia de si próprio, entendeu? Então é que muito. doideira. É horrível, uma sensação horrível. É a pior sensação do mundo. Parece que você não é dono de si próprio. Não chega a ser uma esquizofrenia, mas é uma síndrome de ansiedade. Aham. O sofrimento é tão grande, a ansiedade é tão grande que o seu corpo meio que tira você daquela situação. Então você para de ser você, entendeu? Uhum. E todos esses distúrbios de ansiedade, eles têm muitas coisas, né? Eu faço terapia há muito tempo, mano. Quem já teve sabe, Priscila. Nossa, tudo isso, a causa é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma ânsia do futuro, Isso. normalmente. A depressão, mais do passado. Isso tem coisas genéticas, mas também hábitos também contribuem mais para a Claro. ansiedade. Eu acredito que na parte dos criadores de conteúdo é muito ruim, porque você tá o tempo todo tentando. Todos nós seres humanos estamos em busca de validação. É isso. Por quem você se importa, porque a gente vive em sociedade. Isso. Isso veio de nossas evoluções e tal. Então você pode falar, eu não ligo pra opinião dos outros, mas você vai ligar de Liga, alguém que se lógico. importe. Então você, por Sim. exemplo, da sua esposa, do seu filho. A pessoa que tá na criação de conteúdo, qual que é o grande problema? É uma validação de muita gente. Então, tudo bem que o hate, ele é de alguma forma, mas tem coisas que machuca. Tem coisas que vai deixar e você, o tempo todo você fica, cara, será que é o que você falou? Tem gente que tem que falar o que a pessoa quer que ouça. Isso. Cara, você imagina que inferno isso. Então, tem os criadores, tipo, pô, eu pelo menos consigo falar o que eu penso, mesmo depois sofrendo as consequências disso. Naquele negócio da treta do Felca, eu tive hate, isso de alguma forma me engajou, me fez crescer, mas eu fiquei muito mal. Eu tinha uma crise de desrealização. No final de semana eu fiquei muito mal. Eu tive que ligar pra minha psicóloga, eu fiquei assim. Eu tenho umas coisas pra ajudar na crise de pânico, né? Então, você que tem crise de pânico, posso te ajudar com algumas coisas. Quando você não tem o remédio SOS, pega gelo. Gelo e bota no pulso. Primeira coisa, pega gelo. Você tem que botar gelo no pulso ou na nuca. Porque você tem que sentir, se colocar no tempo real. Você vai começar a hiperventilar, então você tem que respirar um pouco mais calmo e tentar se distrair de alguma forma. Ligar pra alguém, para que seja pra falar de qualquer coisa. Porque a crise vai demorar uns 5 a 10 minutos. E é o pior, o seu corpo finge que você vai morrer mesmo. Você passa Caramba. mal, você fica com falta de ar, você tem tontura. Você fica muito mal, é como se você estivesse morrendo. Deve ser pior do Sim. que a morte, porque a morte acho que você não sente nada. Enfim, é terrível. Mas o que eu ia falar? Eu acho que essa parte de criador de conteúdo é essa validação, é se sentir muito solitário e tá o tempo todo sem viver a vida real. Porque nós somos seres também, somos animais também. Precisa ter uma parte com a conexão com a natureza, a conexão social, que não é só por tela, isso aqui não é uma conexão social. Conexão social é aqui. Até uns motivos, você perguntou do Redcast, né? Abrindo aí meu coração. Um dos motivos que eu me obrigo a sair de casa, porque por muito tempo eu não queria sair de casa. Por muito tempo. Não é que eu tinha medo, mas eu comecei a ficar tão deprimida. Quando você fica deprimida, você se isola. Se isola, porque você não quer ser um peso pros outros. Você fala, cara, eu tô tão negativo, mas tão negativo, que eu não quero que a pessoa também fique mal por minha causa. Então eu quero ficar sozinho e deixar que minha negatividade fique só eu mesma. Então, eu me obrigo, às vezes, né, a ir pra ter uma conexão social e tal. Porque o criador de conteúdo ficou muito travado nisso. E o home office também, acho que sofre disso. Então, eu graças a Deus, eu não tive essas coisas piores assim, mas eu realmente eu não sou muito fã de sair de casa, eu não saio, mas eu saio, entendeu? Tipo, eu não evito sair, por exemplo, eu tenho que levar, levo meu filho na escola, levo meu filho no futebol, falo com a rapaziada lá do futebol Eu acho que dele e você deve tal. estar saindo cada vez menos depois de você ficar criador de conteúdo. Porque eu acho que você fica meio sugado mentalmente, não fica? Cara, então, talvez. Teve uma época que assim, eu não tenho muitos amigos, então eu não estava muito afim de fazer novos amigos também. E eu senti que tinha algumas pessoas que eu tinha amizade, mas que eram meio chatas, eu achava meio chato, assim, mas mantia por causa da questão social mesmo, de ter ali e tal. Mas eu fui me afastando dessa galera, fui, tipo, percebendo o que era importante na minha vida. Eu acho que foi muito mais nesse sentido Uhum. do que, de fato, porque eu estava querendo me isolar por alguma razão. Naturalmente. Eu acho que no final das contas, assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que a gente tem poucos e bons amigos. Poucos. Isso os que tem. É, Quem criou laços aí? Acredito que seus amigos também sejam da época, principalmente do colegial, talvez, da não, porque eu me escola. mudei muito. Ah, você mudou muito. Ah, então você Sim, teve sorte sim. até É, de criar outros laços. Porque as minhas amigas, elas são. Eu tenho umas duas, assim, da faculdade, mas só da escola.
Depois parece que as coisas. Parece que você não consegue criar uma conexão mais profunda com alguém. Mas assim, tudo bem, né? Eu acho que a questão da validação eu acho que é o mais importante, né, do criador de conteúdo. Acho que a Hum. gente passa uma imagem assim, por exemplo, a gente não bota derrota, ou quase não bota derrota no Instagram, nessas paradas. Nunca, é. E outra, e quem quer também ver a derrota do cara, o cara quer ver quem tá ganhando, né? Tu Tá vai ficar botando um monte de ganhando. derrota, o cara vai, porra, a não ser que tu ponha numa maneira bem humorada e tal, mas Mas enfim. mesmo assim, tipo. E outra coisa, a pessoa que tá querendo assistir live, provavelmente ela tá também mal. Ela também quer se distrair da vida dela, que às vezes tá Exato, mal. exato. Por isso que isso é uma coisa complicada. Quando eu era veterinária, nesse sentido era mais fácil. Porque eu podia estar muito mal, eu botava uma cara assim, né? Ah, vamos fazer a parte física aqui, deixa eu examinar seu cachorro, medicar e tal. Era funcional. Mas quando eu tô triste, eu transpareço isso. E aí a live fica um lixo, porque a live ela é um reflexo de como eu tô. É, Então você meio que tem uma cobrança interna de você estar feliz, de você estar bem, de você botar uma máscara e, cara, vambora, porque a pessoa que tá te assistindo, você tem que alegrar ela, pô, ela tá num dia ruim. é. Se você tá mal, você não vai fazer, não cria conteúdo, então é foda É isso. verdade. E as pessoas estão sempre aqui. O pessoal do TikTok, por exemplo, tá falando que a gente não liga pro chat do TikTok. Não, eu Eu ligo não pro vi chat. o chat do O chat do TikTok. TikTok tem bastante gente, mas também tem muita coisa boba, muita coisa chata, então, enfim. Mas, ó, o Luiz Gonzaga falou: eu pego gelo e coloco no uísque, é ótimo pra ansiedade. É uma Ok, estratégia. ok, é uma estratégia. Mas isso tudo é pra mudar o foco também, né? Você muda o foco, né? É É que nem, difícil. é que nem quando, não sei se quando você acontecia, mas quando eu tinha soluço era mulher, que a minha avó botava um pedaço de papel, botava aqui. Eu não entendi aquilo. Eu falei, caraca, passou o soluço, passava o soluço. Mas é porque você foca em outra coisa. Eu falei, Você caraca, por que foca. isso aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui? Você Uma vez a esquece minha aquilo. mãe me ajudou numa crise de pânico. É. Ela berrou comigo. Juro, eu falei, mãe, eu tô passando mal, tô morrendo, tô passando. Ela, cala a boca! Ela gritou assim. Eu fiquei, porra, Passou. cala sua boca. Todo mundo vai morrer, mas não vai ser agora. Então cala sua boca. Aí eu fiquei, caraca. E aí Passou. aí eu distraí. Eu saí daquele momento. Então, às vezes você dá um susto na pessoa, falar qualquer outra coisa, ou mudar de assunto, É. faz a mente desfocar, porque sua mente ela é muito poderosa. É verdade. Muito poderosa, cara. Então, isso é verdade. doideira.